pega, porra, pega ali. É, ele tira. Rápido. Ela tira, ele tira. Já tá no ponto. Fica no meio, fica no meio. Ela no meio, ela no meio. Eita. Esse sabe tirar, viu? Tudo bom, cara? Nem ligo. Quando for a hora é aí, né? Quando for a hora, me dê um toque, tá? Tá bom. Fazer. Pedro, é, acho que é Serra da Boa Esperança. Acho que é Lá menor, né? Eu acho. Tá bom, tá bom.
Paulino. Eu vou tentar. Deixa que eu viro. Eu viro. Vamos ver. Vai lá. Tá. Tu toca também aquelas baquianas número 5 em Lá menor?
Tá bom. Topa. Manda as meninas me avisar. Vou pedir um suco, viu? Moça, tem um suco pra mim? Depois traz uma coca de suco pra gente.
a acústica aqui é osso. É salve quem puder. É, veja sol menor, sol. Nosso amor.
Oi, oi. Senhoras e senhores, boa noite. A gente vai dar uma pausa nas assinaturas, nos autógrafos e vai fazer um breve cerimonial. Eu peço que vocês se acomodem para que a gente possa dar início. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento de lançamento do livro A Guerra pelas Mentes, do escritor Geraldo Ferreira Filho. Eu peço que vocês façam um pouco de silêncio para que a gente possa dar continuidade aqui ao nosso cerimonial. Vamos lá, Geraldo Ferreira é médico anestesiologista, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especializado em anestesiologia pela Santa Casa de Ribeirão Preto. Atualmente ocupa o cargo de presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, o CIMED-RN, e também é diretor de finanças da Federação Nacional dos Médicos, a FENAM. Geraldo Ferreira escreve com regularidade sobre temas políticos e também sociais, onde monta a partir de uma pesquisa apurada, com variadas visões sobre os temas, as ideias centrais que auxiliam o leitor a ter uma posição. A dele, de viés conservador, aparece sobriamente nos textos do seu primeiro livro. A Guerra pelas Mentes conta com um prefácio de Diógenes da Cunha Lima, presidente da Academia Norte Rio-Grandense de Letras, e oferece uma análise aprofundada sobre as questões culturais e também sociais que movem toda a sociedade brasileira. No livro, Geraldo Ferreira compartilha uma visão reflexiva e crítica sobre a simbologia e também as crenças que permeiam o comportamento social atual. Neste momento, para darmos início à nossa cerimônia, eu vou convidar aqui as seguintes autoridades para compor a mesa. O senhor Diógenes da Cunha Lima, que já está na mesa, presidente da Academia Norte Rio-Grandense de Letras. O senhor Geraldo Ferreira, que também já está na mesa, presidente do CIMED-RN e também escritor da obra. O senhor Roberto Lima, imortal da Academia Norte Rio-Grandense de Letras. Seja muito bem-vindo. O senhor Padre Stanley Lopes Dantas, sacerdote do Seridó Potiguar. Bem-vindo, padre.
Também convidamos à mesa, registramos a presença da senhora Micarla de Souza, jornalista, CEO do Sistema Ponta Negra de Comunicação. Micarla, seja muito bem-vinda. Ela que também vai compor a nossa mesa. Com a mesa já formada, eu convido todos os presentes a se colocarem de pé para cantarmos o hino nacional brasileiro. E antes de passarmos a fala para a mesa, nós vamos relembrar o dia que o autor do livro A Guerra pelas Mentes, o Dr. Geraldo Ferreira Filho, fez a entrega da obra ao presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras, o senhor Diógenes da Cunha Lima.
Na ocasião, Geraldo Ferreira agradeceu também a Diógenes por ter dado vida ao prefácio deste livro com as suas palavras. A gente tem um vídeo que a gente vai mostrar agora aí no telão. Palmas, né, gente? Obrigada. E para dar as boas-vindas a todos os presentes, nós ouviremos agora Diógenes da Cunha Lima, presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras, ele que vai fazer uma breve apresentação do livro. Permitam que diga, meus amigos, são tantos amigos aqui reunidos que não posso distinguir nenhum, nem mesmo a autoridade desta mesa, que tanto me alegra. Mas queria dizer poucas palavras sobre o assunto. Primeiro, fui honrado pelo meu amigo Geraldo para fazer o prefácio deste livro. E a segunda vez, honrado mais ainda por ele escolher a nossa academia para o lançamento. Esta casa, me permitam, no dia 14 agora, completou 88 anos, o que é quase um milagre, que é uma instituição cultural, mantida pelos sócios, 40 homens e mulheres. Desde 1936, 88 anos, não é fácil num estado difícil e pobre como o nosso. Nem sempre, ou quase raramente, uma simpatia do poder público. Mas estamos aqui. E eu confesso uma coisa que fiz aqui na declaração. A minha alegria, porque eu tenho uma esposa bacana, de Vera, há muitos anos de simpatia, mas tenho um amante de 40 anos. Faz 40 anos que esta casa me elege presidente. De dois em dois anos, há uma eleição. Já fui reeleito 19 vezes, o que dá 40 anos de dedicação à cultura do Rio Grande do Norte. Nós nada percebemos. Pagamos do nosso bolso a manutenção desta casa e do funcionamento dela. É uma jovem senhora com 88 anos de atividade permanente. Geraldo nos dá a alegria de trazer tanta gente boa para aqui numa noite só. Já é uma coisa maravilhosa. Mas o livro não é bom, não, é ótimo. Quero dizer que já fiz muito prefácio em Natal. Poucas vezes vi um livro tão denso, tão bem elaborado, a busca da perfeição vocabular que Geraldo tem, o domínio vocabular, e cada vez apresentado um lado, uma faceta social, uma faceta filosófica, um pensamento de vida. E é tão importante um livro desse porque deveria ser apresentado e lido por muita gente.
porque ele prega, eu digo, e digo isso por escrito, eu conheço bem, ele tem uma liderança solidária. Esta solidariedade é que traz amigos desse jeito aqui. E o Brasil está precisando disso. Há bem pouco ouvimos no hino brasileiro que diz que o amor seja símbolo nosso. Mas símbolo que está havendo é guerra, é luta, é briga, é polarização, é violência, com gente nem sempre séria, nem sempre digna, nem sempre honesta, tomando conta deste país. Então, um momento como esse é um momento gratificante. O livro é bom, precisa ser lido e meditado, porque ele é denso, profundo, simples, objetivo. Tem todas as qualidades para se transformar num livro permanente, de boa lembrança. Muito obrigado a todos e a Geraldo por escolher. Dando sequência à apresentação do livro, eu convido agora o senhor Dr. Geraldo Ferreira para fazer, né, essa apresentação da obra de fato e de direito. É rapidinho, não precisa ter medo, mas é bom ficar de pé para, de qualquer forma, ver a todos. Então, para mim foi uma satisfação muito grande poder ter escrito isso. Agora, um dos que vieram aqui, Marcelo, que trabalha com a gente na parte de informática, ele disse, coloque aí, o homem só produz sob pressão, né? Eu gosto de escrever, é uma coisa que me dá agrado, eu gosto de pesquisar, eu gosto de fundamentar as coisas que eu vou transmitir para os outros, né? Isso é uma coisa muito importante. Ninguém deve se achar pioneiro em nada. Normalmente você tem que pesquisar e muito para depois tirar algumas conclusões. E eu procuro, nos meus escritos, fazer mais ou menos isso, né? E esse livro foi escrito, vamos chamar assim, no calor do momento. Claro que ele foi revisado posteriormente, mas foram artigos semanais, sob pressão da necessidade de escrever e de preencher aquele espaço da coluna que o sindicato tinha e tem no Agora RN. E semanalmente eu tinha essa obrigação. Durante 60 semanas esse livro foi concluído, não é? Depois adormeceu para maturar, né, Diógenes? Porque as coisas às vezes tem que maturar, né? Deixar ela adormecida ali um tempo. E para editá-lo, eu revisei, cuidei das estatísticas para que realmente ele estivesse atualizado e valendo. A quem interessa um livro como esse? Então, na minha introdução, eu digo, interessa àqueles que querem entender o conjunto de ideias a partir da filosofia e ideologia que desembocam na política dos tempos modernos. Ele examina muitas novidades que hoje atravessam o mundo moderno. Por exemplo, as teorias críticas, o politicamente correto, o multiculturalismo, tudo isso associado ao choque, não é? Com essa civilização na qual nós fomos criados, a civilização ocidental, não é? E toda a nossa tradição judaico-cristã e greco-romana, que finda nesses dias de hoje sendo colocado em xeque, não é? Então é importante saber por que essas ideias que fundamentaram a nossa civilização estão sendo colocadas em xeque, não é? E nós analisamos as várias correntes filosóficas que interpretam essas questões que nós estamos vivendo e tiro algumas conclusões, mas também deixo em aberto para que os outros tirem as suas conclusões. Pode passar o próximo. Bem, eu sigo um pouquinho na nossa avaliação. O mundo atual parece escapar das amarras do real, não é? Nós vivemos uma época onde o próprio real é questionado, não é? As coisas acontecem na nossa cara, à nossa vista, e elas são frutos, né, da realidade, mas são vestidas, né, com cores
as mais variadas, desde ideologia até narrativas, e assumem um caráter de utopia, não é? Ou distopia, a depender da situação. E essas características, muitas vezes, dessas filosofias que se colocam neste momento, elas não admitem discordância, quebrando um elo fundamental, que Roberto, né, que preza demais a ciência, e nós conversamos sobre isso, não é? As verdades da ciência hoje são questionadas, né, colocadas com outras nomenclaturas, como colonialismo, coisas dessa natureza, não é? Então, essas posições que não admitem o debate, a livre discordância, elas ameaçam costumes, tradições, as crenças, e fazem um uso, muitas vezes abusivo, da linguagem, das artes, né? Vamos dizer, desconstruindo religião, biologia e todo o conjunto de costumes ao qual a nossa sociedade foi trazida ao longo dos séculos, não é? Próximo. A revolução cultural, com essas bases filosóficas em estudos críticos, ela entrou na academia, entrou na mídia, entrou nas artes, não é? E avança sobre a sociedade, colocando alguns dogmas, alguns programas. E uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é que tudo isso é válido, desde que o debate seja permitido. Mas nós estamos vivendo um tempo um pouco esquisito, onde esse debate tem sido cerceado, não é? E censurado. E isso realmente chama a atenção da necessidade de uma defesa muito firme, muito enfática, da necessidade do contraponto, da divergência, para que realmente nós não venhamos a mergulhar num projeto que é um projeto de narrativa, de legitimação de determinadas posturas ou posições, mas que, para serem estabelecidas, elas findam limitando o pensamento, a liberdade de pensamento e de construção, que é fundamental e é a base de qualquer sociedade democrática. Próximo. Vocês, a maioria, já deve ter ouvido falar, né? Nós estamos também sob o domínio de uma ideologia que veio dos Estados Unidos, né? Que é a ideologia woke, né? Que é o despertar. Eu sou uma pessoa desperta. Ela é montada em 3 pilares, que são, primeiro, o coletivo acima das pessoas. A individualidade morre e você passa a fazer parte de uma tribo, de um coletivo, né? E a propósito disso, eu me lembro muito que Nelson Rodrigues, eu sou um admirador profundo de Nelson Rodrigues, e ele dizia, meu Roberto Diógenes, ele dizia: o homem sozinho vale mais do que a Via Láctea. Eu ainda guardo essa impressão comigo. Eu respeito muito a individualidade, mas os tempos modernos estão matando a individualidade. Você finda sendo interpretado como um membro de um coletivo, é o que essa ideologia prega, né? A vontade acima da razão. Então eu posso interpretar o mundo como eu quero, não há uma realidade visível. Eu interpreto o mundo, e isso para mim passa a ser a verdade. Mas a verdade existe, e ela está submetida, né, ao crivo das análises. A verdade não é uma letra morta, não é uma narrativa, ela existe. A vida existe, a morte existe, a verdade existe, né? E a força acima da autoridade. Há uma tentativa muito grande de anulação de qualquer autoridade. A autoridade do pai, a autoridade do sacerdote, a autoridade do intelectual. Nós todos somos jogados numa espécie de panela do multiculturalismo, onde tudo passa a ser a mesma coisa. No entanto, a nossa civilização foi a que trouxe o mundo até este, que talvez seja a melhor fase da humanidade, talvez não exista outra igual, com perspectivas para a população, a começar pela longevidade, onde nós tínhamos no princípio uma vida
que era pobre, nua, miserável, de menos de 30 anos de idade, e hoje se vive até 90, 100 anos de idade e com qualidade, não é? Então, essa ideologia, ela existe, ela está colocada na sociedade, mas ela precisa passar pelo crivo da divergência, do debate, porque se assim não for, as raízes da democracia, elas estarão abaladas, não é? Próximo. Quando alguém discorda, muitas vezes é submetido aqui a censura, cancelamento, perseguição. Nessa guerra, uma palavra, um deslize pode significar aniquilação, cancelamento, destruição de reputação. No entanto, confrontado na arena cultural, surge uma guerra cultural que hoje eu nomeio no livro a guerra pelas mentes, não é? E eu atrevidamente, na minha introdução, eu digo, com esses artigos que compõem o livro, eu me enfiei também nessa batalha, nessa guerra cultural. Próximo. Bem, e eu encerro aqui a apresentação do livro com uma frase muito interessante de William Faulkner. O passado nunca está morto. Ele nem sequer passou, não é? Então, o passado está dentro de nós todos. E um dos fundadores do conservadorismo, né, Edmund Burke, escocês, ele dizia: o que é a civilização se não for os mortos, os vivos e os que nascerão amanhã? E a tradição que se transfere de um para o outro. Isso é a sociedade, não é? E nesse livro, O Labirinto dos Desgarrados, Amin Maalouf faz uma análise interessante dessa tentativa de sufocar a cultura ocidental, porque aparenta muitas vezes aos estudiosos de que toda cultura é válida, menos a nossa, né, que nos trouxe até aqui. E ele diz: o interessante é que nem os ocidentais, nem os seus adversários numerosos são capazes hoje de conduzir a humanidade para fora desse labirinto em que ela foi mergulhada e se perdeu. Ou seja, nós vivemos um tempo de tumulto, um tempo de instabilidade, e esse livro trata de todas essas questões, não é? Da questão da educação, a questão da família, a questão da religião, a questão da política, a questão do voto, a questão da identidade, que é uma coisa muito presente, não é, nessas filosofias atuais. E podem ficar tranquilos quanto à leitura, porque não há nenhuma forçação de barra em relação a uma tentativa, vamos dizer assim, de fazer a cabeça de qualquer leitor. Na verdade, o que o livro faz é um apanhado filosófico das raízes dessas ideias. Há algumas análises de um ponto de vista e de outro, e algumas considerações que são feitas pelo autor com um viés que não pode deixar. Todo autor, afinal, ele transfere também para o livro um pouco do que ele é, mas, como eu coloquei também na introdução, de uma maneira muito sóbria, muito tranquila, dando ao leitor a liberdade de fazer a interpretação e tirar as conclusões que ele acha pertinente, não é? Então, eu acho que vale a leitura. Agradeço muito a presença de todos, dos familiares, dos conterrâneos, dos colegas médicos, das autoridades aqui que compõem essa mesa, de Diógenes, que foi muito atencioso em fazer esse prefácio, dos colegas que se deslocaram de seus locais, saíram de seus plantões e aqui vieram presentes, dos acadêmicos que também vieram prestigiar este lançamento. E diga a você, Diógenes, que você tem conduzido com muita sabedoria esta casa, e para mim é uma honra, viu, fazer aqui este lançamento e ter a oportunidade de trazer esses amigos todos para prestigiarem, parabenizarem a academia e reconhecerem que aqui é uma casa de cultura, e um livro como esse fica muito bem em aqui sendo lançado. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos pela atenção.
Agora com a palavra o senhor Roberto Lima, que é imortal da Academia Norte Rio Grandense de Letras. Ele que vai falar sobre o artigo A Política e o Voto. Cada pessoa, cada autoridade aqui presente na mesa destacou algumas frases. Eu vou pedir, inclusive, para colocar a frase do senhor Roberto Lima, para que eu possa ler, ou então eu leio aqui mesmo, e depois essa frase é colocada. Vamos lá. Ok. Antes de tudo, boa noite a todos. Doutor Diógenes, Ricardo, prazer enorme e uma grande alegria estar aqui e atender ao convite do doutor Geraldo. Olha, para mim foi uma grata surpresa realmente este livro, sobretudo pelas referências e fundamentações filosóficas, desde a filosofia clássica até a filosofia pós-moderna. Eu gosto muito, e tem tudo a ver com o livro do Dr. Geraldo, de uma frase de Kant, que é parafraseada por Imre Lactos, um filósofo da história pós-moderna. A história sem filosofia é cega, e a filosofia sem a história é manca. E eu agora vou parafrasear esta frase com a política. A história sem a política é muito mais manca. A história com a política, porque é a política que faz a história andar. É importante isso. Platão já dizia que ninguém pode estar ausente da política. Eu posso não ser um político profissional, mas eu não posso estar ausente dos momentos políticos. Depois eu vou falar essa frase importantíssima para o doutor Geraldo. Vejam bem. Então, a história sem a política não anda. Não é só manca, não. E a filosofia, e a política sem a filosofia não vê nada. Porque se não houver uma filosofia que dê uma orientação, ou seja, sem a história, veja bem, a política sem a história é vazia. É essa a minha frase. A história sem a filosofia, a política sem a história é vazia, porque não vai ter referências nenhuma, então inventa o que quiser, não é? E distorce fatos. Muito bem. Então, essa surpresa que eu tive, como o momento era de política, importante para a nossa cidade, e um artigo que cita dois filósofos clássicos e que são da filosofia política também, Aristóteles e Platão. A política. O primeiro filósofo que fundamenta este artigo é exatamente Aristóteles. Então, Aristóteles, ele diz que, está lá no começo, não é? É porque eu comecei a falar sobre... Já estou cortando, porque o tempo é muito mais curto do que a gente está falando. Primeiramente, a gente tem que saber por que esses filósofos fundamentam. Vamos fazer uma análise rápida. Qual é a questão deste artigo? A questão que deve ser respondida filosoficamente é a seguinte: o que leva o eleitor a escolher um candidato? Ou melhor, por que um eleitor elege um candidato? E escolhe. Aí o que é que Aristóteles dizia da política? A política é o caminho para a felicidade. Meu Deus do céu. Linda. A política é o caminho para a felicidade. É a forma de se descobrir um caminho de fazer as pessoas felizes. Isso é que é política. Agora, devemos nos lembrar que na época de Aristóteles, a política era a arte de governar a cidade, a polis. Era uma época em que a democracia era diretíssima, era democrática no sentido real da palavra, porque o povo estava na ágora discutindo os destinos da sua cidade. E é por isso que o artigo termina dizendo, usando Platão, que o cidadão que se abstém das questões políticas, ele sofre,
as consequências. Ele sofre por ser governado pelos maus, sobretudo os bons que se ausentam das questões políticas. Estes sim são os que mais sofrem. Sofrem porque são governados pelos maus. E os bons, mesmo que não sejam políticos, devem estar perto quando precisam. E não podem se omitir de dizer sua palavra com relação à felicidade. Ninguém pode esquecer isso. Que o objetivo da filosofia política, da política no sentido aristotélico era esse. Muito bem. Quando a gente vê, para a gente situar um pouco as referências, nós falamos de moderno, pós-moderno, o que é que tem isso? A gente vê que a história antiga, nós conhecemos a história antiga apenas a história antiga ocidental, porque nós temos uma tradição greco-romana, mas a filosofia oriental é riquíssima na antiguidade, e nós ignoramos na nossa superioridade ocidental. Então, a filosofia ocidental antiga também é riquíssima. Os primeiros filósofos, os filósofos fisicalistas, né? Anaximandro, Anaxágoras, todos eles eram da antiguidade. A filosofia clássica é a filosofia de Platão, de Aristóteles, começou com Sócrates. Então, esta filosofia durou muitos anos. Então, veja bem, as ideias de Aristóteles, por exemplo, perduraram até o século XIX, na lógica, por exemplo. Na filosofia, na cosmologia, ou digamos, na filosofia física, Aristóteles durou até a Idade Média inteirinha. Como Galileu sofreu, coitado, vivendo no mundo aristotélico. Sim, meu Deus do céu, pois é, não dá para falar. Mas muito bem. Então, os dois filósofos principais desse artigo, para a gente gostar, são Platão e Aristóteles. Muito bem. Agora, no meio disso aí, vem a parte mais prática. Aí veja bem, mas eu vou falar só do pós-moderno. Quando a filosofia pós-moderna? Pouca gente sabe. A filosofia pós-moderna, ela existe, de fato, na filosofia da ciência e na história da ciência. Na história, digamos assim, na história comum, normal, na história normal, pouco existe. A história que a gente fala, filosoficamente, ela tem dois sentidos. Nós temos a história, o conjunto dos fatos reais, dos fatos que efetivamente aconteceram. E a história é relato, não narrativa. A história é relato. A história dos fatos acontecidos. Agora, toda história é uma reconstrução racional desses fatos ocorridos, a história científica. E esses fatos ocorridos são interpretados à luz de metodologias vigentes numa certa época da história da filosofia. Então, não é à toa que nós temos, por exemplo, as histórias da ciência mais antigas, que são muito indutivistas, mostrando experiências. Então, o modelo vigente era este. No período, por exemplo, do positivismo, então a gente tem aquela história que nós herdamos, as causas e os efeitos, causas determinantes da independência do Brasil, causas determinantes. Isso era muito positivista. A gente não entendia a história. A gente aprendia a história, decorando fatos e sabendo qual foi a causa e qual foi a consequência. Essa é uma forma vista de ver, como se a história fosse regida por leis naturais, como a física, por exemplo. Realmente temos historiadores como Nagel, como Hempel, que são fisicalistas, realmente, não é? Eles dizem que a história também tem leis, como a física, por exemplo.
Só que essas leis não conseguiram ser bem formuladas, mas que elas existem, idealmente, né? Bom, então, essas reconstruções históricas da história são válidas. Por quê? Porque, primeiro, elas têm fidelidade à história, aos fatos. Então, a história científica ela tem que ter, primeiro, fidelidade aos fatos. Segundo, fidelidade à racionalidade. Então, não racionalidade não é só coerência, tem a ver com a verdade. Porque, como Aristóteles bem mostrou, um argumento pode ser muito bem feito, pode estar correto, mas não ser verdadeiro. Porque de uma premissa falsa se chega a consequências falsas. Mas de uma premissa verdadeira jamais se chegará a uma consequência falsa. Portanto, eu nunca posso dizer que de uma consequência verdadeira de qualquer ciência, a teoria é verdadeira. Não, eu tenho apenas uma observação que corrobora esta verdade. Mas, de uma consequência falsa, eu posso deduzir que não é verdade o que foi dito. Então, quem nos ensinou isso? Aristóteles. É o chamado modus tollens. Existe o modus ponens, da afirmação do antecedente, conclui-se o consequente. Mas só da negação do consequente, se deduz que o antecedente não é verdadeiro. Mas jamais, de um consequente verdadeiro, eu posso deduzir que o antecedente é verdadeiro. Muito bem. Então, por que eu falei esse fato? Porque o pós-moderno começa na filosofia da ciência com a publicação em inglês, 1959, da lógica da descoberta científica de Karl Popper, quando o problema da indução, ele ofereceu uma solução. A indução realmente não é científica. Por quê? Por mais que eu acumule fatos verdadeiros, jamais eu vou dizer que uma teoria é verdadeira. Mas basta uma consequência falsa e a verdadeira ciência, teoria científica, é aquela teoria que é falseável. Então, ele resolveu dois problemas, ou pressupõe-se, até hoje, dois problemas que tradicionalmente incomodavam os filósofos e os cientistas. O problema da indução, que David Hume colocou que a indução, ele desbancou a indução, toda aquela filosofia indutivista. E Popper mostrou que o problema da indução está com uma ideia aristotélica e o critério da falseabilidade, ou seja, uma teoria só é científica se ela se expuser a uma comprovação. Para isso, ela tem que demonstrar em que condições ela é falsa. Então, só me lembro da época da pandemia, que em nome da ciência taxativa, se dizia que tal coisa tem que ser assim, quem não se vacinar está cometendo é um negativista da filosofia, da ciência. Então, gente, não dá tempo, porque filosofia é muito... Obrigado a todos. Obrigado, Roberto. Agora com a palavra, o padre Stalin Dantas, sacerdote do Seridó Potiguar, ele que vai falar sobre os artigos A Religião na História e A Religião na História 2. A gente tem frases ali, padre, eu vou ler essas frases aqui. A Religião na História, página 127. O mundo moderno sofre de desencantamento. A vida após a morte é moralmente condicionada. Que ninguém engane ou despreze outrem, ou devido à raiva ou má vontade, deseje que alguém sofra. A outra frase, A Religião na História, página 129. Há no ser humano um penoso senso de imperfeição moral. O pecado é central na mensagem de salvação das religiões. Com a palavra, senhor padre. Boa noite. Gostaria de saudar o meu querido primo, Geraldo Ferreira,
de certa maneira, a parceria que se criou com a minha pessoa vem desde a minha ordenação sacerdotal e há praticamente 23 anos que sempre acompanho o Dr. Geraldo Ferreira em todas as instituições que ele próprio preside, passando por todas as instituições médicas que ele já teve a honradez de conduzir e agora com essa nova vertente na sua vida como autor. Em seu nome, Dr. Geraldo, saúdo a todos os componentes da mesa, aos imortais e a Ame Carla, a quem tenho a grata satisfação desse reencontro, assim como aos nossos familiares de Marcelino Vieira, os amigos do Dr. Geraldo e os demais convidados. Os 2 últimos artigos que estão elencados no livro, que ora temos em mãos, parte desse mesmo fio condutor que foi apresentado pelos que me precederam no concurso da fala. O experimento ou ente, igreja ou religião, como nós entendemos o seu substrato, partiria então do princípio do homem, pelo próprio nome religião, desejo de religar-se como um clã social, como uma procura pessoal, como Geraldo procurou pontuar na explanação do todo da sua obra, em que o coletivo hoje pretensamente tenta debelar o individual. Então, tendo como base, como esteio, que há uma procura inata, inscrita no coração do homem para procurar o seu Criador, a religião na história tem como pressuposto e como ponto de partida a religião que perfaz a própria história e que está inserida, que não é um ente meramente transcendental, embora sua funcionalidade seja nos reportar para algo que nos precede, nos antecede, é mais alto e é maior do que nós, mas algo que está altamente comprometido com a performance do ser humano na Terra e naquilo que ele deverá desempenhar com o concurso de todas as suas faculdades. E como a filosofia apresenta os atributos de Deus, especialmente a teologia monástica medieval, que o Papa Bento XVI, um dos maiores pensadores do século XX, que até hoje é lido e recebe todos os créditos da literatura internacional por tudo que fez como homem das letras, como professor universitário, como cardeal da Igreja Romana e como Papa, sucessor do apóstolo São Pedro, o Papa Bento XVI retoma o tema primordial dos atributos divinos, que Deus é a fonte do belo, é a fonte do que é bom e é a fonte daquilo que é verdadeiro. E se nós analisarmos bem os artigos apresentados e publicados por Geraldo Ferreira, nós temos que perceber que por detrás das palavras e na entrelinha dos textos por ele produzidos, está o perfil de uma pessoa que está inserido no Rio Grande do Norte, em Marcelino Vieira, e no seio da família Lopes, com todas as outras agremiações. Então, o Geraldo, que publica A Religião na História, é uma pessoa coparticipativa. Ele não se isenta a priori do texto, mas o texto é um perfil daquilo que ele crê e daquilo que ele ama e das percepções que conseguem conduzi-lo para aquilo que é bom, para aquilo que é belo e para aquilo que é verdadeiro. Assim colocada a questão, não podemos de modo algum prescindir do contributo da religião, e no penúltimo artigo do livro, Geraldo parte lá da China, do Império Chinês, 4.000 anos atrás, em que os pensadores, os filósofos e aqueles que formaram a sabedoria oriental propugnaram como a metodologia da religião, da pesquisa sobre Deus e, concomitantemente a isto, a luta pela sobrevivência, que parte do princípio: eu descubro através do Deus da guerra, o Deus do bélico, mas também o Deus do pensamento, aquilo que nós vamos conseguir interagir para construir e para promover, até darmos um passo fundamental, que Geraldo Ferreira apresenta no último artigo do livro: a religião como revelação do Deus amoroso, do Deus redentor, do Deus da justiça e do Deus de todo o poder.
Se o penúltimo artigo parte da China e de autores estadunidenses, americanos, britânicos e europeus em geral, e parte do princípio que desde o seu início, dos albores da religião, havia a descoberta da caça, da vida, da sobrevivência, e a religião vai sendo manifestada, percebida e compreendida a partir deste movimento e deste fenômeno, o autor nos apresenta um dado a mais. A partir de Jesus Cristo, que está implícito no texto, porque Geraldo Ferreira é um crente, Geraldo Ferreira é um católico, Geraldo Ferreira é alguém que vai à missa do domingo, que comunga, que tem uma participação ativa e que promove a prática religiosa nas instâncias que ele sempre chefia e lidera. Então, o perfil da religião, como está descrito nos seus artigos, é algo que compromete a existência e o pronunciamento. Até o Geraldo, conservador, que como potiguar, como norte rio-grandense, como filho de Marcelino Vieira, não só enseja, mas emblematicamente significa. De sorte que o último artigo que nós temos o privilégio de ler e de levar para casa no livro que nós adquirimos ou ganhamos de presente, traça o perfil da religião como contributo na história para o cambiamento do pensamento e para o aperfeiçoamento do próprio ser humano, que busca na sua ligação com Cristo, que é a expressão máxima de Deus, que fundou uma religião, cuja religião é um ente social de interação para a transformação, aquilo como nós cremos e professamos na teologia, aquilo que Jesus Cristo fez e falou durante a sua vida terrena, passou para a autoridade, para a potestade da igreja, que continua sua missão profética neste mundo. O contributo que Geraldo apresentou nas últimas linhas do último artigo, a comunhão e o amor na superação da guerra, na superação das dificuldades e na superação total da incompreensão que acaba promovendo litígios entre as pessoas e entre sociedades inteiras. Portanto, o texto que ora nós adquirimos merece todas as loas a partir da pessoa que redigiu o texto, a partir das pessoas que estamos aqui, nesta Sociedade da Cultura do Rio Grande do Norte, na pessoa do Dr. Diógenes, que nos acolhe como anfitrião, nesta sua casa de 88 anos, uma senhora, a instituição, uma senhora bem educada e formadora da consciência do homem e da mulher potiguar, e ensejamos, enfim, que esta obra possa fazer a sua contribuição nesse emaranhado de saberes, nesse emaranhado de buscas, que nós possamos ter o nosso perfil tendo um ponto de apoio, uma baliza que possa fundamentalmente nos orientar. E como o texto foi bastante elogiado e homenageado, que o texto então sirva como base, como início de uma nova fase e de uma virada de época para nós e para as instituições que nós representamos, especialmente a nossa própria instituição familiar. Que este contributo do Rio Grande do Norte, na pessoa de Geraldo Ferreira, possa trazer um pouco de alento, de arrimo e, por que não dizê-lo, de esperança para todo o Brasil. Afinal de contas, o nosso estado e nossa capital, no cenário nacional, tem uma certa proeminência e apresenta-se como algo cheio de habilidades, que contém pessoas cujos saberes e cuja compreensão poderá bastante acrescentar e fazer com que o desenvolvimento sociopolítico seja ampliado cada vez mais, com o empenho e com a coparticipação de cada pessoa e cada instituição aqui representada. A todos uma boa noite e muito obrigado pela atenção. Agora com a palavra a jornalista Micarla de Souza, ela que é jornalista e também CEO do Sistema Ponta Negra de Comunicação, ela que vai falar sobre o artigo A Guerra pelas Mentes. Nas frases, a gente já tem aqui, ó, A Guerra pelas Mentes, que está na obra na página 13. Há uma guerra pela captura das mentes das pessoas. Nessa guerra, a comunicação é a chave. Quem ganhar a guerra da comunicação tem como prêmio o poder. Boa noite
a todas, a todos. A idade chegou, doutor Diógenes, já tem óculos aqui na área, tá vendo? Doutor Geraldo, que alegria estar aqui com o senhor, que convite mais honroso. E eu não sabia, eu sabia que o senhor era um excelente médico. Eu não vou nem contar da nossa história dentro do centro cirúrgico, porque eu entrevistava doutor Geraldo, de repente estava ali fazendo uma cirurgia, né, uma cirurgia que tinha algumas partes que eu não queria mostrar, mas doutor Geraldo era o anestesiologista da hora, e quando eu vi, eu digo, não, como assim? Depois, como é que eu vou fazer entrevista com ele? Ele, Micarla, é a minha profissão. Então, doutor Geraldo, muito feliz de estar aqui com o senhor, muito feliz de estar aqui nessa casa, doutor Diógenes, essa casa, então, uma menina de 88 anos, com um menino como doutor Diógenes da Cunha Lima à frente, o senhor que a gente não tem ninguém no Rio Grande do Norte que possa dizer que não tem orgulho de tê-lo à frente da nossa academia, das mentes mais brilhantes desse estado, e o senhor conduz ali com aquele brilhantismo, segurando mesmo essa bandeira. Padre Stanley, prazer também estar aqui com o senhor. Por sinal, o povo de Marcelino Vieira fala bem, né? Quando nasce, vocês tomam o quê, gente? Não é? Deve tomar alguma coisa diferente. É o quê? Como é que é? Leite de cabra? Alguma coisa assim diferente? Não sei. Sei que eu fiquei dali escutando Padre Stanley. E olha, eu sei que hoje toda a festa, e eu vou tentar ser o mais breve possível, apesar de ser jornalista, de ser mulher, e ainda mais ex-política, né? O povo gosta de falar, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, doutor Geraldo, mas não posso deixar de fazer aqui uma justa homenagem ao professor Roberto Lima, porque, para quem não sabe, esse homem que está ali foi o homem que mudou a história do funcionalismo público de Natal. Eu era prefeita de Natal, tinha 36 anos, tão novinha, meu Deus. E o professor Roberto chegou, ele era meu secretário de administração, e ele disse, minha jovem prefeita, eu tenho algo ousado aqui para lhe falar, mas eu não sei se a senhora vai topar, mas depois de 400 anos de Natal sem um plano de cargos, carreiras e salários para os servidores, eu queria trazer esse plano. Eu falei, mas peraí, se ninguém fez, por que eu que vou fazer? E ele disse, porque é a forma de transformar vidas. Não lhe chamam de borboleta? Então pronto, vai transformar, a borboleta não transforma? Vai ser. E eu agradeço demais, em nome dos 26 mil servidores dessa cidade, tantos médicos que ganhavam salário mínimo e tiveram as vidas mudadas, tantos servidores, e eu quero agradecer ao senhor por ter insistido comigo, passou um ano, vai para lá, vem para cá, mas de ter concluído esse que é o único plano de cargos e salários da história do servidor público municipal. Muito obrigada, viu, professor Roberto Lima, sua mente brilhante, palmas mesmo para ele, muitas vidas transformadas, né? A política pode transformar vidas, né? Pode trazer felicidade, olha aí, professor. Mas, voltando ao jornalismo, eu tenho a honra de ser jornalista já há 37 anos. Eu estou igual o doutor Diógenes, né? Pode até parecer mais nova, mas estou bem, né? A quilometragem já está rodada. Né, meu doutor querido, doutor Itamar, está ali, quantas vezes já me salvou, mulher, para dar trabalho, né? Esse coração e tal, e ele ia lá e cuidava, obrigada também. Mas voltando ao jornalismo, eu sou jornalista já há 37 anos e tenho hoje como a própria Mara, que é essa jornalista maravilhosa, que eu gostaria muito de tê-la, inclusive comigo, né? Hashtag fica a dica. Mas
Hoje nós temos, a nossa empresa, o Sistema Ponta Negra, é o maior contratante de jornalistas profissionais do nosso Rio Grande do Norte. Nós temos quase 50 jornalistas formados na nossa empresa, bem diferente de outros lugares, mas a gente não abre mão disso, porque quando eu estava lendo aqui o livro, a crônica específica sobre comunicação, Dr. Geraldo, eu percebi a importância de verdade, cada dia mais a gente buscar a comunicação correta. Porque hoje, e quando é dito, né, a guerra se vence quando se vence a guerra da mídia, a guerra da comunicação. E aí eu me recordo do que fez aquele marqueteiro nazista, o Goebbels, que disse: uma mentira dita várias vezes se transforma em verdade. E foi assim que o nazismo dizimou mais de 6 milhões de judeus, com uma mentira de que os judeus precisavam ser dizimados da face da terra. E ele conseguiu, quase conseguiu, mas como, né? Israel tem uma história linda de amor com Deus, eles não foram dizimados, nem ali, nem nunca, jamais serão. Mas a gente vê essa guerra da mentira, porque hoje a sensação que eu tenho, e eu digo isso com muita autoridade, pelos anos, mais de 30 anos como jornalista, hoje o que a gente percebe é que, primeiro, não precisa de diploma para ser jornalista. Então, qualquer pessoa pode, pela sua vontade, escrever e está ok. Essa pessoa nunca foi para a academia, essa pessoa nunca foi para a universidade, ela não sabe o que significa ética, ela não sabe o que significa filosofia, sociologia, ela não sabe o que significa nada disso, ela apenas é uma pessoa que sabe falar bem, ela é uma pessoa que fotografa bem, ela liga o seu telefone, começa ali a postar um monte de coisas, coloca na inteligência artificial algumas coisas que ela escreve, faz a correção e joga. E hoje a sensação que a gente tem é que o jornalismo se tornou, não é mais uma profissão, e sim a fazer parte de um time. É como se você tem que escolher, você é um jornalista de direita ou de esquerda? Ei, não me ensinaram isso na faculdade, não. Me ensinaram a ser um jornalista, que às vezes vou ter que escrever, às vezes vou ter que falar de coisas que a mim não me gusta, mas eu tenho que falar, porque isso é a verdade. Mas hoje, o que nós percebemos na comunicação, infelizmente, são torcidas organizadas. E o pior, as pessoas, quando se vai para o jornalismo político, aí tem aquelas pessoas que têm o seu culto a uma ideologia, o seu culto a uma filosofia, e o pior, o seu culto aos políticos. Há pessoas de carne e osso que erram igualzinho qualquer um de nós. A qualquer um de nós. Mas aí não, você é jornalista de direita ou você é jornalista de esquerda. E ainda tem algo pior, que são os nossos valores. Quando a gente entra na questão dos valores judaico-cristãos, porque parece que é errado. Parece que tudo que a gente pensa está errado. E tudo que a gente sempre aprendeu que era o errado está certo. E ai de quem se posicionar contra. Hoje na apresentação do Jornal do Dia, eu estava lá e a primeira matéria do programa, a primeira reportagem era sobre o caso daquele jovem dependente químico que matou o pai, achou pouco, decapitou e levou o saco com a cabeça ali, sei lá o que era, decapitou e levou adiante. Eu quando vi, porque eu tive que ver as imagens antes, imagens que a gente não colocou no ar, mas que eu precisava ver. E sabe, mesmo tendo visto aquele rapaz ali com uma foice matando seu pai em praça pública, tirando a cabeça do seu pai em praça pública, sabe o que eu, como jornalista, tive que dizer? Suspeito de matar o pai. Como suspeito?
Por que ele é suspeito? Ele não é suspeito. Ele matou o pai diante das câmeras. Mas hoje, ai de quem chegar e dizer assassino do pai? Não, porque aí vem os direitos humanos. Porque os direitos humanos, infelizmente, parece que estão na contramão. Aquele pai não tem direitos humanos. Agora, aquele jovem que matou, eu tenho certeza que ele não vai para a prisão, ele vai para algum hospital psiquiátrico, vai ficar lá, vai dar um trabalho imenso para médico, para enfermeira, para o pessoal de lá, que vai ter medo de ser morto a qualquer momento por ele, mas ele é suspeito, porque não se pode falar a verdade da forma como ela deve ser. E o pior, aí eu volto a dizer, uma mentira dita várias vezes se transforma em verdade. E nós, a gente que tem um pouco mais de experiência no jornalismo, é tão triste quando a gente vê que o jornalismo se tornou essa fábrica de vaidades. Essa fábrica de quem tem mais seguidor do que o outro. E aí aquela pessoa que tem mais seguidor é como se tivesse mais autoridade para falar. E aí ela pode se posicionar, porque hoje o jornalismo é um jornalismo de opinião. E esse jornalismo de opinião, infelizmente, está apenas ali sobre um véu de tantas vontades próprias, interesses próprios e outras coisas que é melhor a gente nem falar aqui. É jornalismo de opinião. Eu continuo todos os dias. Quando eu chego na minha empresa, eu continuo entrando na redação e chamando todos os nossos jornalistas para a gente orar juntos e pedir só uma coisa, que hoje, só por hoje, nós sejamos justos e possamos levar só notícias verdadeiras. Que nós possamos transformar vidas através da verdade. É só isso. Todos os dias eu entro, oro e vou fazer o que eu tenho que fazer. Então que esse seu livro, Dr. Geraldo, que sirva como um alerta a muitas pessoas. Aqui o senhor fala sobre, se vocês me permitem, eu vou ler só um trecho do que é colocado aqui. Ele diz assim, que Olavo de Carvalho cita os temas obsessivamente presentes, pautados pela esquerda. Destaca-se como panfleto ideológico, aborto, descriminalização da maconha, cultura do estupro, desarmamento, ataques à religião cristã, ataques à família, ataques aos valores e à cultura ocidental, machismo, homofobia, racismo, negação das responsabilidades individuais, direitos humanos, com foco nos presos, sempre vítimas da sociedade, suspeições sobre ações policiais, catastrofismo em tudo sobre meio ambiente, negação à alta cultura, legitimação das ações de grupos sociais, mesmo que violentas, revisionismo da história, ideologização e controle da educação e ideologia de gênero. O contraponto a tudo isso quase não existe na nossa mídia. Infelizmente, é isso que acontece hoje. E o que é que eu, como jornalista, à frente do sistema que mais emprega jornalistas nesse Rio Grande do Norte, posso fazer? Buscar ir na contramão, ser rebelde, revolucionário, falar a verdade, mostrar os nossos valores e não ter vergonha de fazer isso. Não ter vergonha. Eu não tenho nenhuma vergonha de saber que a minha empresa é uma empresa que tem entre os valores família, fé, ousadia, alegria, respeito às pessoas. Eu não tenho nenhum problema em poder pregar esses valores. Então que a gente possa, pedir a Deus que Ele possa abençoar outros tantos jornalistas, outros tantos sistemas de comunicação, para que possam também fazer a diferença. Enquanto isso não acontece, que cada um de nós possa ser muito crítico de tudo que está lendo. Nem tudo que vai chegar até nós pode ser encarado como verdade absoluta. Peneirem, olhem, assistam outros programas, leiam outras notícias, vão atrás de outras informações e sejam vocês
os críticos. Recebam a informação e vocês sim façam e tomem a sua opinião, tenham a sua opinião. Obrigada, meu querido doutor Geraldo Ferreira. A gente que agradece. Eu, como jornalista, né, eu trabalho na TV Tropical, meu nome é Mara Godeiro, e hoje a gente acabou tendo uma palestra aqui de jornalismo com Micarla de Souza. Obrigada, né, pelas suas palavras. Só para agradecer a presença de cada um de vocês e desta mesa que brilhou pelo talento, pelo conhecimento. Geraldo merece o nosso aplauso. Obrigado. Antes de encerrar esse cerimonial, eu convido o autor do livro A Guerra pelas Mentes, Dr. Geraldo Ferreira, para fazer as considerações finais. Bem, está servido aí um coquetel e nós vamos continuar a autografar os que ainda não tivemos a oportunidade. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Diógenes, obrigado, Roberto, obrigado, Micarla, obrigado, Stanley. Obrigado a cada um. Nós ficaremos agora com a apresentação musical dos músicos Carlinhos Zenz e Pedro Paulo da Costa. Muito obrigada pela presença de todos e tenham uma excelente noite.